novamente princípio econômico aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre mais a fundo, né, com alguns detalhes a mais, sobre as questões legais e também governamentais, né, ao redor do Bitcoin, da questão da legalização, né, dessas moedas e outras criptomoedas, né, em governos do mundo todo. E na verdade esse podcast esse episódio é parte do que a gente escreveu no nosso volume 2 do livro Inquisitiones Ex Natura, que a gente vai falar sobre vários temas na ciência da computação, e nesse caso sobre Bitcoin no geral, né, sobre post quanto blockchains, quanto money e outros temas. E na parte 4 desse capítulo, né, que eu até tô tentando publicar na revista acadêmica da FECAP, que é a faculdade que eu participava, o objetivo foi dar um panorama geral sobre o status da regularização, né, da legalização das criptomoedas no geral, em foco com Bitcoin, né, que é a mais conhecida, tem também Ethereum, entre outras, mas enfim. E primeiro focando na Rússia, por exemplo. Então na Rússia, eu lembro claramente do Vitalik Buterin, que é o criador da Ethereum, que depois do Bitcoin talvez seja mais famosa, que provê coisas como Smart Contract, não fungible tokens, que são as NFTs que eu já vou falar sobre, e muitas outras coisas, né? Que é um tipo de moeda bem, assim, com várias propriedades diferentes, que tem muitas mais características, né, do que o próprio Bitcoin, né? E ele visitou Vladimir Putin, primeiro-ministro dele, né, para conversar sobre o possível uso das criptomoedas, de repente benefícios para a Rússia, né, ao ponto de numa conferência sobre energia, né, meio que internacional, teve uma entrevista, né, que também tá na Reuters, que tá com o título It's Too Early to Talk About Using Cryptocurrencies for Oil Contracts, que no caso fala sobre como o Putin falou que as criptomoedas pareciam um negócio legal, mas que não tem um uso tão palpável no momento, né, tá muito cru, muito primitivo ainda para ser usado para transacionar commodities. No caso, ele é perguntado se, por exemplo, no caso de óleo, né, de petróleo, se poderia transacionar usando criptomoedas, né, de forma descentralizada e tal. E no geral, é isso que ele discute do ponto de vista positivo, mas também do negativo, né. E tem várias questões do porquê. Por exemplo, a Rússia, entre outros países, não aceitaram criptomoedas por completo, a legalização delas, pelas questões de segurança, né? Como assim? Criptomoedas, por natureza, elas têm uma natureza descentralizada, né? Como Bitcoin, Monero e Ethereum, que eram usadas e ainda são amplamente em sites hosteados, né, no Tor. Então, o que é um site hosteado no Tor? É um site, o Tor é uma rede que é até parecida com Bitcoin em certos sentidos, ela é descentralizada, é uma internet descentralizada que permite privacidade na sua navegação, né? Então ela te esconde através de 3 nodes normalmente. Você pode trocar também. Vamos supor que eles escondem servidores da Itália, França e Alemanha. E a pessoa que vê o seu IP não vai ver o seu IP original do Brasil. Então ele te esconde a sua localização e identidade na internet, né? E se você usar no modo seguro, com as devidas precauções, tem lá no Tor opção seguro, desabilitar JavaScript e várias outras coisas, você consegue ter uma navegação realmente segura. Também nunca baixa nada, enfim. A rede do Tor também é chamada de Deep Web, né? Normalmente conhecida dessa forma.
E muitos pagamentos nessa lugar se beneficiaram do uso de criptomoedas para pagamento sem autoridade central, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira comprar celulares ou cursos, livros sobre hacking, de repente, ou qualquer item no Tor, seja itens legais ou não. A forma de transação com as criptomoedas permite uma transação que é mais difícil de rastrear. Hoje, existem empresas como a Chainalysis que conseguem rastrear sim pagamento de bitcoins, até também com a ajuda das exchangers, né? Então você usa, vamos supor que sua carteira pode ser uma cold wallet ou hot wallet, né? Hot wallet são carteiras em sites, né? Ou aplicativos. Tem também as que são no seu celular, no seu computador, né? Em software. No caso das hot wallets mais comuns, que é em sites, que são as mais seguras também. Também tem aquelas relacionadas a jogos play to earn, né? Que você ganha jogando, você vai ganhando criptomoedas, né? Embora tenha que ter normalmente um investimento inicial, como o Axie Infinity. Tava jogando um novo também ali, também parece interessante. Enfim, a questão é que você tem como rastrear sim transações nesse contexto através das exchanges, através do uso da sua carteira, por mais que elas estejam na blockchain, sejam inrastreáveis, né? Elas são rastreáveis hoje em dia. O problema é moedas como o Monero, que são bem mais complexas de você rastrear. Tem forma sim de rastrear Monero. Nesse capítulo que a gente escreveu, eu lembro que tinha um paper que era somente sobre isso, que era literalmente só como investigar transações na Monero. E o principal problema da Monero era mixing e timestamp dela, né? Que você não conseguia correlacionar direito as questões que fez tal transação tão facilmente, né? Era muito difícil, né, de fazer isso. Então a Monero ela sempre foi uma moeda até foi criada para isso, né? Para ter a maior segurança possível. Embora até a Monero parece que pode ser rastreada, embora é mais difícil, né? Então essa falta de rastreamento é a principal propriedade que torna muitas das criptomoedas, não todas, irreguláveis, né? O que significa irreguláveis? O que você não pode controlar, você não consegue permitir que o Estado não permite que você tenha isso, né? Então, tem países que proibiram as criptomoedas em si, como a China, Tunísia, Egito, Iraque, Qatar e Algéria. Isso pode mudar de um dia para outro, né? Então, de repente, você tá vendo esse episódio depois, talvez tenha mudado isso. Mas, no geral, era os que baniram totalmente. E os que legalizaram as transações parcialmente de criptomoedas são os Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, El Salvador, Japão, Alemanha, França, Dinamarca, Espanha e Alemanha eu falei. Parcialmente, né? No caso, permite transações e tal. Você pode armazenar moedas nesse contexto de boaça, né? E tem países que estão no meio termo, né? Que eles não sabem ainda, não tem uma definição clara. Nem do que é criptomoeda e muito menos se uma definição de que legal também. Então, a Ucrânia, por exemplo, a Ucrânia é um exemplo disso, né? E mesmo que a Espanha, eu falei ali que legalizou, né? Também tem muita falta de definição. O que é Bitcoin? Os Estados Unidos, por exemplo, diz que é uma moeda. Outros países dizem que é um cripto, um criptoativo no sentido especulativo, né? Então, tem várias questões atreladas a isso.
Por exemplo, ativos digitais, valor financeiro, algumas das definições diferentes, rendimentos de atividades econômicas, ativos eletrônicos descentralizados. A Austrália vai dizer que é moedas estrangeiras, os Estados Unidos moedas virtuais ou representação digital de valor. Aqui é no paper do Gutierrez, não, do Campos Gutierrez, que faz um estudo de todos os países possíveis mais importantes, né? E eles mostram claramente que há realmente uma falta de consenso do que são criptomoedas. Então é uma coisa tão nova. E economistas não entendem ela devidamente, né? Eu tenho que salientar que as pessoas nessas posições não conhecem muito de tecnologia no sentido profundo, né? Existe uma pessoa que é um usuário de tecnologia, a pessoa que é técnica em tecnologia, né? Ela manja mexer com mais detalhes, e a pessoa que é um cientista da computação, de tecnologia, né? Alguém que tem um valor acadêmico, matemático e entende como elas funcionam de verdade. E parece que muitos dos reguladores dos governos não são nem nos três, no caso das criptomoedas, não são nem usuários, nem acadêmicos, muito menos técnicos, no sentido de tipo, saber como mexer. O necessário seria só ser usuário, né? Até porque tem que estar no parlamento e não é obrigado a saber sobre esse tema com detalhes profundamente, né? Porém, no, no, quando eles não conseguem nem definir, isso mostra que eles realmente têm uma ignorância de como elas funcionam, né? Tem, sobre esse paper do Gutierrez, né, ele vai dizer que de acordo com o artigo publicado em maio de 2018 pela La Vanguardia, empresa que representava, né, criptomoedas para o Banco da Espanha, falou sobre as criptomoedas como um risco para o mercado financeiro devido à sua atração de atividades legais, da sua iminente volatilidade e, portanto, menciona a dificuldade da conversão das criptomoedas ao uso legal, né? Então, com leis, taxas, que a gente vai falar já, falando aí com relação ao governo espanhol, está trabalhando com um marco regulatório, né, para controlar e administrar transações em criptomoedas, né? Então, primeira coisa, a falta de consenso em o que são criptomoedas. Segunda, a maioria dos países não tem, como não tem definições, também não tem definições legais, né? Então eles não conseguem definir, por exemplo, num processo penal, até como lidar com esse problema, né? Vamos supor que alguém tem as suas moedas hackeadas, criptomoedas, né? 1 milhão em criptomoedas. E a pessoa sabe quem foi, tem provas. Mas você não define. Como que você define? É uma propriedade privada? É o quê? A pessoa precisa de amparo legal, né? Aconteceu um crime virtual. Essa pessoa tem que ser amparada. Então, principalmente nesses contextos que tem que haver leis, que as pessoas fazem transações e tem que ter um amparo de leis, que, que é necessária uma regulação meio que coordenada, né? Mas cada país tem a sua visão. Mas também regularizada do que são criptomoedas, né? Sobre a Rússia, né? Tem um paper aqui, 2015, vai falar que vemos na Rússia, da inscrição, vemos na Rússia, por exemplo, no decreto 0905 de 2017, N203, sobre estratégia do Vladimir Putin, né, 2017 até 2030, para o desenvolvimento da informação na Rússia, né? Então, eles citam, né, essa lei, esse decreto, que também visava a ampliação do processo de adaptação às criptomoedas, né? Como eu disse, se encontraram com o Vitalik Buterin, que é do Ethereum e outras coisas, mas no fim as transações parecem estar talvez meio que não é tão legal quanto poderia, né? Não é, tá proibido totalmente,
Parece que recentemente as proibições aumentaram. Até porque a Rússia é um estado que controla bastante seus cidadãos. Então, o máximo que eles podem fazer, como já tem sugerido, é acho que é Crypto Hubble, que é uma criptomoeda feita pela própria Rússia, que vai ser parte da sua moeda, né? Então, por mais que eles não vão aceitar totalmente, como os outros países, né? O Bitcoin, Ethereum, Smart Contracts, enfim, e outras moedas, Ether, enfim, por mais que eles não vão aceitar essas moedas totalmente ainda, eles vão criar a própria deles. Então tem a questão de que, primeiro, não existe só o Bitcoin, tem outras criptomoedas para se aliar, e talvez alguns estados específicos prefiram criar sua própria criptomoeda para usar ela em forma de transações, né? Então, essa é a questão. Mas parece que nessa guerra, eu vi algumas notícias, né, que parece que o governo da Rússia está cada vez mais querendo isso, né, de legalizar. Legalizar não, de criar essa moeda própria deles, criptomoeda deles, o que não é difícil. Não é tão caro assim. O contexto deles é mais complexo, né? Porque tem imposto, esse tipo de coisa, enfim. Então tem a questão de que o objetivo das criptomoedas é meio que o objetivo da criação do Bitcoin, como vocês viram em outro episódio, do próprio princípio econômico, né? Não era de ser algo aliado ao Estado. Pelo contrário. Então a própria Bitcoin, a Monero também e outras criptomoedas, elas são meio que contrárias ao Estado, né? Elas querem dar aos cidadãos uma liberdade econômica maior. E privacidade também. Isso tem pontos positivos e negativos no caso, né? Então, tem a questão de que você tem que, mesmo assim, investigar possíveis transações que possam ter a ver com corrupção, lavagem de dinheiro e também lidar com coisas benéficas, que não são o caso de enviar transações sem taxas, sem IOF, que é bem alto em alguns bancos, Banco do Brasil, por exemplo. Enfim, você vai mandar $50 para o Japão, por exemplo, você tem que pagar quase o dobro por taxa, dependendo da casa de câmbio que você for fazer. As pessoas nem querem fazer as transações porque simplesmente, eu sei porque eu já fiz isso, né? E as pessoas não querem te atender. Quando ela vê que tem que fazer transação internacional, ela já fica. Você não pode fazer em outro lugar? Porque simplesmente é burocrático. Fazer uma transação para uma conta de outra pessoa, em outro banco, em outro país. Agora, quando você usa criptomoedas, simplesmente manda pra pessoa e acabou. Manda a sua chave da transação por WhatsApp, por e-mail. Acabou. Mais nada. E sem nenhuma burocracia. Vai demorar 10 minutos. Um grande problema do Bitcoin é o número de transações simultâneas, né? É muito baixo. Mas tem outras criptomoedas que permitem transações mais rápidas, né? Então, por mais que a Bitcoin especificamente seja a moeda mais lenta para fazer transações, ainda assim é bem útil para você transacionar assim em longas distâncias, né? Sem burocracia ou coisas do tipo. Mas enfim. Além da falta de definição legal, tem a falta de até busca para legalização, né? Porque alguns governos simplesmente acham que não faz sentido, enfim, que é impossível. Eu tenho que falar, citar aqui uma tese do Kowalski 2015, questão relacionada a taxar criptomoedas, né? Que as pessoas talvez poderiam, ao comprar produtos, serviços
ia fazer transações em larga escala poderiam burlar impostos ao comprar produto. Vamos supor que você vai comprar um produto num site que aceita criptomoedas, não importa qual seja. Pode ser Ethereum, pode ser XRP, pode ser Tether, Binance Coin, Cardano, Solana, Dogecoin, não importa. A questão é que se você não tá pagando imposto sobre essa transação, talvez o governo queira taxar, né? A gente pode dizer, mas eu tô pagando imposto do mesmo jeito, porque tô pegando meu dinheiro, convertendo pra cripto, e eu tô pagando imposto sobre o produto. Então, é a mesma coisa. Eu só mudei o meio de pagamento, não é? Eu só mudei o meio de pagamento, não. Enfim, sobre produtos e serviços, talvez sim, mas outras questões, de repente, com relação a sua renda e tal, talvez tenha problemas de taxar, né? Na minha opinião, isso é idiotice, eu não acho que deveria taxar. Enfim, é algo que tem que pensar sobre, não tem uma resposta pra isso. Mas, citando o Kowalski aqui, ele vai falar, abre aspas, né? Além disso, 3 estados membros, né, da ONU não tomaram qualquer posição sobre o Bitcoin. E quando os restantes especificaram apenas o que o Bitcoin não é, como a Bélgica, a Croácia, a Finlândia, a Itália, Luxemburgo, Malta e Polônia, afirmam que esse tipo de moeda não é uma moeda legal, nem dinheiro eletrônico. A República Tcheca afirma que os bitcoins não são notas, moedas, dinheiro com script ou eletrônico. Então, como eu disse, tirando os Estados Unidos e a Bielorrússia, que eu vou falar depois, não tem uma definição formal de criptomoedas como se fossem moedas. Na prática, elas não são moedas. Já a gente fala por quê. Mas a questão é que há um consenso internacional no momento que criptomoedas não são moedas. Especificamente o Bitcoin, porque eles tomarem mais a pauta abertamente sobre o Bitcoin, porque é mais famoso. E realmente o Bitcoin não é uma moeda? Em que sentido? Tem 3 tipos de moedas, né? O Fiat Money, que é uma coisa que talvez o Karl Marx, por exemplo, odiava, né? E Adam Smith gostava, né? E eu acho também interessante que é o papel, né? O papel é dinheiro. Então você tem lá sua moeda de 10 reais, 20 reais, ela vale o preço que ela tá com o poder de compra que ela tem com relação à inflação atual dos produtos. E é isso, aquela nota, ela tem um valor. Aquele valor pode aumentar ou baixar com relação à produção do país, coisas relacionadas a imposto, a quantidade de demanda e produção atendendo isso, né? Que tem que ter investimento. Enfim, depreciação de recursos naturais, depreciação de recursos petrolíferos, enfim, de mineração, tudo no seu país pode acabar fazendo a sua moeda baixar o preço, porque você talvez não tenha sido útil na produção tanto quanto você queria. Quando não há produção de commodities, não há valor para essa moeda fiat, né? Tem uma relação entre commodities, dinheiro e commodities. Que você tem commodities que dão valor ao dinheiro, que depois compra outras commodities. Então, e vice-versa, né? Você tem dinheiro que compra commodities, que faz mais dinheiro, enfim. No tratado antes daquele tratado lá dele, do Marx, né? Os 3 livros dele. Capital, né? Ele escreveu um livro anterior a eles, né? Que é tipo um resumo do que ele falaria depois. Que ele faz relação e outros também fazem, né? Embora eu não goste da teoria marxista, né? Eu creio que é um bom escritor também.
Mas enfim, isso não é o caso. E no caso, ele odiava essa questão de Fiat Money, né? Ele acreditava que a gente tinha que ter algo atrelado a minérios, né? Então, em vez de dinheiro e papel, devia ser moedas, sei lá, de cobre, prata, ouro, que dão uma visão mais materialista das coisas, né? Não é essa a palavra específica. Mineralista, talvez, enfim, com relação a pra algo ter valor, ela tem que ter valor em si, né? Então tem que ser ouro, de verdade, né? Moedas de ouro, enfim, barras de ouro, pra ter valor. Eu não fico com ele nessa, eu fico mais com Adam Smith e outros. Eu acredito que a nota é uma forma de valor que é útil, que é decente, e é ruim ter que ficar produzindo ouro em massa toda hora. Então, além do Fiat Money, que é dinheiro e papel, tem algo mais lastreado no ouro, por exemplo, ou outros minerais. O problema é que teve uma época que o ouro ficou em baixa, né? Quando descobriram as Américas. O Adam Smith vai falar sobre isso, por exemplo. Então o ouro abaixou o preço, né? Então tem momentos que isso não funciona, né? Eu prefiro o Fiat Money. E tem o Claim Back de Money, que você pega como colateral, como cheques. Então você dá um cheque pra uma pessoa prometendo que tem dinheiro na sua conta. E aí, no caso, tem que acreditar na pessoa ou no banco que vai dar certo isso daí. Então, três formas de dinheiro, né? O Fiat Money, que é notas, o Asset Backed Money, que é lastreado em ouro ou outras commodities, e o Claim Backed Money, que é cheques, por exemplo. Então, o Bitcoin, ele não é nenhum desses três, porque ele é volátil, não tem um controle natural sobre ele, e você não consegue prever os preços futuros. Ninguém ia prever que o Bitcoin ia para 61 mil dólares em uma época da história. Então, alguém veio pro próprio que Bitcoin pode ser previsto do longo e curto prazo. O preço, né? Isso é mentira. Então, essa é uma questão muito importante. Então, como o Bitcoin não é fiat money, nem asset backed money, nem claim backed money, então o Bitcoin não é considerado dinheiro. Aí você pode dizer, o Bitcoin então é uma nova forma de dinheiro, né? Uma que não existia antes e que a gente tem que categorizar. Mas mesmo assim eu discordo com relação ao Bitcoin. E eu creio que, como alguns países dizem, que o Bitcoin é mais um asset especulativo, né? Então, ele tem uma propriedade, tem um valor de moedas fixo, né? Para impedir inflação, de 21 milhões de moedas. Tem a questão do Proof of Work, que é uma questão computacional que cresce a dificuldade a cada 216 blocos e que faz difícil a mineração desses blocos, né? Para os mineradores de criptomoedas. Algo que a gente explicou em outro episódio. E isso cria o valor do Bitcoin, que é meio difícil você farmar blocos no momento. Você tem que ter fazendas de mineração com ASICs dedicadas, né? Que são máquinas específicas para isso. Tem até ASICs focadas só no Bitcoin. Você compra só para isso. E até a AMD, por exemplo, tem uma placa muito importante sobre isso, né? Enfim, tem coisa focada só nisso. Pra fazendas de mineração, porque realmente tem uma demanda, né, pra isso. Enfim, tem outros
sistemas de consenso de criptomoedas como o da Ethereum, que é o Proof of Stake, que não precisa de capacidade computacional de fazendas de mineração, né? Que é o que precisa é pessoas que tenham essas moedas e que meio que fazem. Você ter moedas faz você alguém relevante na blockchain do Proof of Stake da Ethereum, né? Então, os blocos são minerados através desse capital que se tem em Ethers. Na moeda do Ethereum, né? E aí, no caso, deu um problema que não aconteceu nunca no Proof of Work, talvez não vai acontecer, porque tinha um grupo de pessoas da DAO, né, que foi hackeado, não, uma instituição que foi hackeada, e aí teve vários problemas e tal. De um ataque que poderia ser de 51% da rede, porque a DAO era muito forte, muito grande e cresceu muito rápido. Um pouco mais de um ano. E o cara que falou que hackeou a DAO, ele falou, pô, mas tudo que eu fiz foi legal com relação a isso, né? Enfim, não tem como desprovar isso. No meu caso eu não consigo fazer isso, mas no geral o Proof of Stake tem esse problema que causou esse quase ataque que dominou toda a rede, né? Não dominou toda a rede, mas que realmente alguém tinha uma parcela muito grande da rede e que poderia pôr à prova a blockchain em si. Depois fizeram lá um hard fork que basicamente se mudar as regras da blockchain por votação, né? Mas enfim, a questão é que tanto o Bitcoin quanto o Ethereum tem seus problemas, limitações, e por isso eles não são moeda, são asset especulativo. Porque, não, assim, nunca foi feito para você ganhar dinheiro. O Bitcoin, as pessoas não entendem que ela não foi criada para você ganhar dinheiro. Ela foi criada para fazer transações peer-to-peer, sem burocracia, com privacidade, sem ninguém saber quem é. Com uma forma de consenso público que ainda previne que as pessoas saibam quem está fazendo transações. O Banco Itaú, se é você, enfim. A questão é que as pessoas não entendem isso. O Bitcoin não foi feito para ser uma moeda no sentido tradicional. É um asset especulativo porque as pessoas ainda consideram algo que você quer fazer dinheiro. Não é feito para isso. É feito para você fazer transações. E no momento que você faz as transações, você converte para dólar, para real. Acabou. Enfim. Outras moedas também, elas têm seus valores. Tem várias no mercado, como, além do Ethereum, Bitcoin, como o USD Coin, Ripple, Binance USD, que vem as stablecoins, né? Que são stablecoins? São moedas que elas têm um valor que é lastreado a, por exemplo, o dólar, como a USD Coin, Tether, Terra USD, DAI, Pax Dollar, True USD e o DGX. São moedas estáveis, elas ficam ali no $1 e você consegue ter um valor grande delas. Por favor, em Cold Wallet para não ser hackeado de besta. Quem guarda altos valores de criptomoedas em sites é burro, é o que tenho que dizer, né? Se a Binance é hackeada, imagine o resto das empresas. Mas enfim. A questão é que stablecoins são moedas. Você tem uma moeda que é estável, que ela não é especulativa, que ela tem uma variação assim de 0 para 0,01%. Tem um grande volume de mercado, né? A Tether, por exemplo, dá 77 milhões de mercado, quase no Bitcoin. O USD Coin tá com 33 milhões, Binance USD 464,
Ah não, pera, o Bitcoin tá com 74 bilhões, perdão. A Tether está com 77 milhões. A Ethereum tá com 4,5 bilhões. Os únicos que chegaram em volume de mercado para bilhões é Ethereum e Bitcoin. O resto é tudo milhões. Mas depois de Ethereum tá a Tether, com de novo 77 milhões. Então é bastante coisa. O volume do mercado deles, né? Então tem essa questão de que combinações estáveis, elas não são especulativas. Elas não são fiat money, né? Não são notas. Poderia ser uma forma digital de notas de repente, mas enfim. Ela é lastreada na reserva, parece, do... Tem uma que é lastreada na reserva ali dos Estados Unidos. Enfim. De dólar. Ela tem lastreamento. E no caso você não vai perder. Não vai perder como no Bitcoin acontece. De você ter um dinheiro, gastar tanto e perder muito porque o preço abaixou. Então eu creio que nesse caso, stablecoins tem requisitos de serem moedas. Elas são virtuais, mas são moedas. Quando eu pego o dinheiro, eu dou pro meu banco. E o banco fica lá com meus, vamos supor que seja R$ 1.000. E agora tá no meu aplicativo. Eu posso enviar Pix, posso enviar para as pessoas. Na prática, por mais que seja reais, é um dinheiro virtual. Só que o meio de transação aqui mudou, o meio de armazenamento não mudou, mas é a mesma coisa que eu estou transacionando. É real. Se as stablecoins estão lastreadas em moedas reais, então qual a diferença dela para moedas reais? Se o valor dela não muda. Então, na minha visão, posso estar errado, stablecoins são criptomoedas que são moedas de verdade. E eu não queria que poderia ter argumentos contra isso. Enfim. Mas nenhum país regularizou elas, né? Tem um paper que eu gostei muito. Foi o melhor que eu fiz durante a pesquisa que eu li, né? Que é um paper todos da Ucrânia, né? Foi feito em 2018, antes da guerra. Que é Legal Regulation Issues of Cryptocurrency Circulation in Ukraine. Que é sobre... Primeiro vai falar dos problemas legais com relação a criptomoedas e depois as definições de como resolver essas questões. Quais são as questões, os elementos mandatórios para impostos, por exemplo? O período de imposto, a taxa de imposto, a base, o cálculo desse imposto, os pagantes desses impostos, enfim, como que a gente atrela isso a criptomoedas, né? Porque no fim, o governo, ele sempre quer uma parte, né? Então ele sempre vai querer taxar transações nesse contexto das que foram legalizadas, né? É impossível que o governo legalize todas, a não ser Bielorrússia, que já vou falar já. Mas na Ucrânia, parece que não tem tido uma tentação nisso, né? E eles vão falar algo que eu concordo plenamente também com o Brasil. O Brasil até que tem feito mais avanços que outros nesse contexto, né? Mas tem uma coisa que eles falaram que é... Sabe-se que o resultado final da influência financeira ilegal depende da qualidade e correção da execução. Um aplicador de lei... Um aplicador... Não... Um aplicador de lei deve ter um alto nível de cultura gerencial, necessário e suficiente conhecimento em direito e outras esferas do conhecimento científico. Isso aqui é só uma citação, mas eles falam com mais detalhes nos parágrafos anteriores, né? Que parece ter uma falta de comprometimento e de conhecimento de o que são criptomoedas, porque o que os governantes ouvem? Ah, uma moeda que as pessoas perdem dinheiro com ela,
é uma pirâmide, é uma moeda que você faz pagamentos legais e blá 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 blá, não consegue rastrear, enfim. É uma ferramenta de criminosos, são verdades, mas não representam a realidade, né? Até porque tem N formas de alguém lavar dinheiro. Então, criptomoedas foi só uma que acharam pra isso também. Então, falta conhecimento das autoridades no mundo todo. Todos os países, Estados Unidos, Europa, Ásia, América do Sul, com relação aos usos benéficos das criptomoedas e blockchains. Que não é só o Bitcoin que existe. Então, essa é a questão. Então, a questão de políticas fiscais, impostos e leis tem que ser definida nesse contexto. Eles vão continuar por isso, por um lado, a prioridade de tarefas de política financeira e jurídica nesse sentido devem ser o princípio do profissionalismo em todos os níveis dos aparatos dos estados, engajados na realização do poder de negócios financeiros e regulamentações legais, aumento do status social dos sujeitos aplicadores de leis e garantias legais de atividades sociais, socioeconômicas e políticas. Né? Então, acho que, no geral, o teor deles aqui é que a gente talvez deve eleger pessoas que têm a ver com isso, que vão provar de repente coisas com relação a criptomoedas. Obviamente, o Bitcoin nunca vai ser legalizado totalmente. Pelo menos não no período próximo. Mas outras criptomoedas deveriam, pelo menos. Então, eles comentam como na Ucrânia falta reconhecimento do país com as causas legais relevantes de criptomoedas, né? No estado, né? Porque as pessoas que conhecem o tema, eles são benéficos nele, né? Querem ao máximo regularizar esse sistema, né? Mas enfim. Outro autor que vai dizer a participação do mercado de bitcoins traz grandes oportunidades e prospectos. E com dado crescimento e desenvolvimento do mercado, isso não deveria ser ignorado. Essa questão, o mercado movimenta bilhões de dólares, você vai ignorar. Ainda mais, aqui é a parte importante. A necessidade de regulação legislativa detalhada e circulação do mercado de Bitcoin foi reconhecida pelas autoridades do governo. Então não é que eles dizem que é impossível ou não deveria ser feito. A questão é que é difícil, burocrático, e não é como se dependesse de uma pessoa. Depende de um parlamento, um senado, tem que aprovar essa merda. E as pessoas às vezes não conhecem, nem sabem o que é. Vai ler sobre o tema, só vê coisa ruim, negativa. Então no estado é difícil se aprovar uma coisa tão nova e recente, com pessoas importantes na área econômica, dizendo que Bitcoin é uma bolha, que criptomoedas são uma bolha, NFTs são uma bolha. A questão não é vocês usarem isso. Não tira o fato de que, por exemplo, se o Brasil tivesse comprado, sei lá, 1% do PIB em criptomoedas em 2009, seria o país mais rico do mundo. Cadê? Mas não deixa de. Não ia ser mais rico do mundo, mas ia ter dinheiro, né? Ia ser um bom investimento. Se vendesse na hora certa, né? Quando tava 61 mil dólares, né? Você comprava por centavos e vendia quando tava caro. Um super arbitragem, né? O problema é que ninguém sabe a hora certa de vender, né? Enfim, essa é a questão. Os governos reconhecem isso. Tem que regular, blá blá blá. Mas é complexo. O Brasil tem dado vários passos nisso. Tem várias empresas de criptomoedas no país. E fintechs também relevantes. Então, quem sabe no futuro tem algo desse tipo, né? Já tem formas de rastrear as criptomoedas, né? Não é como se
a polícia não pudesse ser ensinada a isso mais e mais. Mas enfim, por fim, não existe uma definição legal, pode ter do conceito de criptomoedas, que é universal, internacional, internacionalmente aceito. Bitcoin é definida como ativos digitais, valor financeiro, rendimento de atividades econômicas, ativos eletrônicos descentralizados, assets especulativos, moedas estrangeiras, enfim, e outras coisas por diversos países. O único país que aceitou as criptomoedas por inteiro foi a Bielorrússia, com um decreto do presidente deles, 2018 se não me engano, e que permitiu que tanto bitcoins, criptomoedas em geral, como smart contracts, NFTs, blá blá blá, fossem, não sei se é definido NFTs, mas foi permitido a transação dessas moedas, né, de forma legal. Não era tipo só permissão, tipo regulação minha boca, realmente há até um incentivo nesse sentido maior do que os países do mundo, né? E parece que por isso estão dizendo que a Bielorrússia virou um polo, né, de criptomoedas por conta disso, por causa das questões políticas e fiscais afrouxadas com relação a essas moedas. De novo, Bitcoin não é uma moeda, e a maioria das criptomoedas também não são, mas as stablecoins são moedas. Eu creio que isso esteja correto. De novo, eu tenho dinheiro às vezes todo mundo tem dinheiro no seu aplicativo. As pessoas nem andam mais com dinheiro direito na rua. Então, qual a diferença do que você tem em Ether, USD, e o que você tem na sua conta de saldo no banco? Nada. O valor é mesmo, se for em dólar. Enfim, essa é a questão, né? Falta uma regularização, falta várias questões legais em diversos países. Cada vez mais veremos regulações. Isso é benéfico, porque eu creio que especialmente blockchains poderiam ser usadas, como eu já vi num paper específico, só citando isso, contra a corrupção também. Se você pega um governo, o supply chain dele, com relação à agricultura, produção de minérios, enfim, seja estatais e privados, você consegue sim ter uma forma de, se aquele dinheiro está só na blockchain, de fazer que transações ilegais fossem vistas publicamente no ledger, por mais que seja criptografada a identidade deles. Você conseguiria identificar pela carteira, num ponto de vista estatal. E aí seria difícil, pelo menos nesse contexto específico, praticar corrupção com dinheiro público, né? Vamos supor que o dinheiro público está numa blockchain. Uma blockchain feita pelo governo, que é estável. Enfim, você consegue ter na supply chain, vamos supor que a gente tem um grupo de blockchains na supply chain da agricultura, de todos os serviços do Estado, né? Todos os setores, da comunicação, blá blá blá. Você tem uma forma mais, na minha opinião, segura de transações. Obviamente sempre as pessoas conseguem simular tudo, né? O ser humano é um rato. Bom, eles vão tentar abusar disso também, mas eu creio que tem várias aplicações até para isso. Para questões relacionadas a questão privada, né? De você também garantir integridade no supply chain, desde a produção até o produto final de serviço, que tudo deu certinho, bonitinho. Então, blockchains são aplicadas para vários temas e governos também deveriam ver isso.
E vamos ver se aquela Rússia vai se beneficiar de ter legalizado as criptomoedas ou não. Então é isso. Espero que esse episódio tenha sido útil. Até o próximo.